povo fala assim, Sandro, isso aí é quase que uma mandinga, né? Isso é uma mandinga, o que é? É costume. Conforme foi anunciado pela nossa irmã Vilza, nós vamos estar estudando sobre a Reforma Protestante alguns momentos durante esse ano de 2017, tendo em vista a sugestão da ICEB devido aí à Reforma Protestante, que nesse ano comemora-se aí 500 anos de reforma. E a ICEB, então, ela fez algumas divisões que no decorrer do ano pudéssemos estudar alguns temas concernentes à reforma. E aí, no mês de janeiro, nós estudamos basicamente aí umas 3 lições que falava uma introdução acerca da reforma do ponto de vista histórico. Então nós elencamos aí alguns pontos históricos acerca da... O cozinho é pequenininho demais. Ou eu que coloco papel demais, né? Elencamos alguns pontos históricos acerca da Reforma Protestante e agora nós vamos ver alguns pontos doutrinários. Obrigado. Por que é importante nós estudarmos alguns pontos doutrinários acerca da Reforma Protestante? Em primeiro lugar, porque foram através das doutrinas bíblicas ou das doutrinas cristãs reveladas nas Escrituras, foi que os reformadores tomaram base e ciência de tudo aquilo que já estava revelado na palavra de Deus, mas que por algum motivo ou outro havia sido escondido pela igreja dominante na época. Então, uma vez que a Escritura não estava para o povo não tinha acesso à Escritura, e a tradição era mais valorizada do que a própria Escritura, a autoridade do Papa estava acima da Escritura, então o povo vivia sobremodo alienado naquela época. E nós falamos aqui no mês de janeiro sobre várias contribuições. Falamos acerca da contribuição na questão da teologia, na questão da liturgia, valores e princípios bíblicos que foram extraídos pelos reformadores das Escrituras e aplicou ao contexto social da época, ao contexto político. Várias contribuições da reforma respinga até hoje na nossa sociedade como um todo, a questão das leis trabalhistas, a questão direitos humanos, valorização do trabalho, do ser humano, a questão do social, o fato da igreja estar engajada em questões sociais, a igreja se preocupar com a mudança social. Então tudo isso daí veio através da Reforma Protestante. E interessante que nós estávamos aqui quarta-feira no culto doutrina, a irmã Vilza trouxe uma palavra e a gente comentou isso, o fato de que o Brasil tem 30 milhões, quase 30 milhões de evangélicos. No entanto, esses evangélicos não conseguem mudar o quadro social da nossa nação, não conseguem mudar o quadro social do Brasil. O índice de violência aumenta a cada dia, a criminalidade, a corrupção, a degeneração humana, a perversidade humana. E aí você olha para o contexto da reforma, aquilo que a igreja fez na época, que impactou a sociedade como todo, a ponto de mudar. Prova disso que é a Europa hoje, o que é a Dinamarca, o que é a Inglaterra, o que é a França, o que é a Genebra, a Suíça, aqueles países desenvolvidos, né? Graças à contribuição também dos reformadores que se engajaram em querer mudar o contexto social daquela época, né? E hoje o Brasil, nós praticamente não mudamos nada. E aí resta nos fazer uma pergunta: que tipo de mensagem está sendo pregada? Porque uma das prerrogativas do Evangelho é a restauração humana. Nós cremos que a partir do Evangelho o homem pode ser restaurado, o homem pode ser mudado, pode ter o seu coração regenerado, e assim então a partir do Evangelho e a partir da iluminação do Espírito Santo por meio da palavra, a pessoa então passa a ser uma nova criatura, um novo homem, e ele passa a ser um pai de família, ele passa a ser um bom filho, ele passa a ser um bom marido, ele passa de fato a mudar a sociedade em sua volta.
Então vocês percebam que evangelizar, ou o trabalho missionário, ou o trabalho evangelístico, ou a conversão, é muito mais do que simplesmente verticalizar a minha vida com o sagrado. É muito mais do que isso, mas é trazer impactos práticos na vida diária. E aí então, com isso, a denominação pediu para que nós estudássemos nesse período o sola gratia, né? Ou somente a graça de Deus. E falar sobre a graça de Deus é um tanto delicado, porque é um tema muito falado, muitas pessoas cantam, muitas pessoas falam sobre a graça, mas que na verdade poucos compreendem o que de fato é a graça de Deus. Poucos entendem, poucos compreendem acerca do que é de fato a graça de Deus. E vale a pena ressaltar aqui que muitas igrejas ou muitas religiões, eles têm alguns pontos em comuns concernente a alguns temas propostos pelo cristianismo. Todas as religiões, por exemplo, acreditam num destino eterno. Todas as religiões acreditam num juízo final. Acredita no padecimento de pessoas que vão para um lugar purgar os seus pecados ou pagar pelos seus pecados. A maioria das religiões acredita num Deus soberano, num ser soberano, seja ele Alá, seja ele Yahvé, seja ele Buda, seja qual tipo de Deus for, mas eles acreditam na existência de um ser soberano. No entanto, somente no cristianismo, somente na fé cristã, vocês vão ver a terminologia graça. Somente no cristianismo, somente na fé cristã, vocês vão ouvir falar sobre graça. Em nenhuma outra religião, em nenhuma outra nomenclatura religiosa, você vai ouvir esse termo chamado graça. Mas somente a partir do Evangelho e somente no movimento cristão você vai ver a palavra graça. Por que isso? Porque a maioria das religiões baseia a salvação, ou baseia o princípio de perfeição através das obras, através dos rituais, através dos sacrifícios. Eles acreditam então que através dos rituais, através dos sacrifícios, a pessoa então pode se aproximar de Deus, e aproximando desse sagrado, o sagrado então se volta a seu favor, ou seja, é algo com méritos humanos. Então todas as outras religiões trabalham com mérito humano. E esse era o princípio na época da Idade Medieval, da Idade Média, onde o pecado era relativizado, porque as pessoas compravam a salvação através das indulgências, através do dinheiro, através de rituais, obedecendo os sacramentos da Igreja Católica. Eles acreditavam então que poderiam ser salvos em obediência ao Papa, através dos rituais, através das oferendas, através da indulgência que era pago na época. As pessoas então achavam que poderia conquistar a salvação. Mas não somente a Idade Média, o budismo tem esse princípio de que boas obras, de que boas ações é capaz de fazer com que você atinja o estado de perfeição, o estado de nirvana. O hinduísmo também, da mesma coisa, através de vários karmas, de vários processos. A reencarnação, no caso o espiritismo, onde através de várias reencarnações você vai purgando e pagando o pecado que você cometeu na vida passada. É o que eles chamam de karma. O que é karma? Karma é uma situação que você é colocado na vida de sofrimento, de dor, de padecimento, por conta daquilo que você fez no passado, na vida passada. Então, no caso, você está purgando os seus pecados. Então, eles dizem, por exemplo, que quando uma criança ela é estuprada, é porque lá na vida passada ela foi uma pessoa má, e agora o presente está punindo para que ela purgue o seu pecado. Então você pode perceber então que existe sempre essa nuance de autojustificação, de autossacrifício. Você vê algumas religiões, por exemplo, nas Filipinas, onde as pessoas martelam o seu corpo, se autoflagelam o corpo, fica se martirizando
com a intenção de conquistar o sagrado. Você vê, por exemplo, lá em Belém do Pará, tem aquela questão da corda, né, do cipó, que a pessoa tem que tocar na corda. Então, subir as escadarias que acontecem em Aparecida, por exemplo. Ou seja, é sempre o ser humano querendo procurar méritos, chamar para si méritos humanos para alcançar a salvação. No entanto, a graça de Deus, ela vai andar na contramão disso tudo, na contramão, porque o princípio da graça de Deus é que no homem não há mérito algum. O princípio da graça de Deus é que o homem não pode se auto-justificar-se diante de Deus, porque no homem só há pecado. Nesse sentido, então, o homem é incapaz de se aproximar de Deus, é incapaz de se achegar até Deus pelos seus próprios esforços. O homem é incapaz de ir ou professar a salvação se não for por uma intervenção sobrenatural de Deus. Isso é o princípio da graça de Deus. E você vê essa manifestação da graça de Deus desde o Antigo Testamento. O pastor tem falado isso aqui algumas quartas-feiras. Desde o Jardim do Éden você vê a graça de Deus sendo manifesta. Quando Adão peca, o casal peca, a voz de Deus clama no jardim: Adão, onde tu estás? Você vê Deus procurando o homem. Adão, onde tu estás? Quando o homem é expulso do Jardim do Éden, Deus pega animais, mata alguns animais, e daqueles animais que Deus matou, Deus fez roupas, peles de animais como roupa, e vestiu o homem e vestiu a mulher. Sabe o que é isso? É a graça de Deus trazendo justificação ao homem. E esse mesmo animal com que Deus sacrificou para vestir o homem apontava para o Cristo que haveria de vir para morrer em lugar dos culpados. Foi isso que aconteceu quando o homem foi expulso do Jardim do Éden. Deus teve que sacrificar um animal, um inocente, em favor do culpado. E isso vai se repetindo em toda a história do Antigo Testamento. Em toda a história do Antigo Testamento, a graça de Deus visando justificar o culpado, visando perdoar o culpado, porque o homem é incapaz, pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias forças, de alcançar esse religar, essa ligação com Deus. Por conta de quê? Por conta do seu pecado, por conta da sua natureza, que é totalmente depravada. Esse é o princípio da graça. Caim, quando pecou, a Bíblia diz que Deus colocou um sinal em Caim. Um sinal em Caim. E aquele sinal tinha um único objetivo: proteger a vida de Caim. Sabe o que é isso? É a graça de Deus. É a graça de Deus. A graça de Deus. Você pode ver na manifestação do decorrer do livro de Gênesis, quando a degeneração humana, o ser humano estava totalmente corrompido naquela situação toda. Lá no livro de Gênesis, capítulo número 6, e a Bíblia diz que Deus olhou para Noé, e Noé achou graça diante dos olhos de Deus, e Deus então escolhe a Noé, em detrimento de toda aquela raça de pecadores. Não era porque Noé era bonzinho, não, é porque a graça de Deus olhou para Noé. Deus então salvou Noé e sua família na arca. Sabe o que é isso? É a graça de Deus. E Ezequiel, lá no capítulo 14, ele olha para esse acontecimento. Olha só que interessante, lá no capítulo 14 de Ezequiel, e Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, ainda que tivesse no meio da cidade 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eis que somente essas 3 almas se salvariam.
e eu destruiria todo o resto. Então você vai vendo como que a graça de Deus ela vai se processando no decorrer da história do Antigo Testamento. Deus começa chamando Abrão. Abrão era de uma terra pagã, em Ur dos Caldeus, uma terra completamente pagã, uma terra de ímpios. Abrão vivia numa cidade totalmente pagã, totalmente voltada à adoração a outros deuses. Deus chama Abrão: sê tu uma bênção. Deus então chama Abraão e lhe faz promessas, dizendo que através dele Deus faria uma grande nação. Uma grande nação. Abraão se reproduz, vem Isaac, vem Jacó, vem José. O povo fica cativo lá no Egito durante 430 anos. E Deus mais uma vez age através da sua graça. Através da sua graça. É Deus que toma a iniciativa de salvar aquele povo lá no Egito. Deus então chama Moisés, para que pudesse libertar o seu povo. E quando aquele povo é liberto lá do Egito, quando eles atravessam o Mar Vermelho, Deus institui a Páscoa. Olha só que interessante. E o que era a Páscoa? Era um memorial de um sacrifício de um cordeiro, que havia sido morto e era imaculado e havia sido morto para que houvesse justificação daqueles que usassem o sangue do cordeiro. Foi assim que aconteceu quando o povo foi sair do Egito, na destruição, quando Deus derrama as maldições, usai sobre o Egito. Deus falou que cada família deveria pegar um cordeiro, deveria sacrificar o cordeiro deveria ser puro, sem mancha, sem mácula, deveria pegar o sangue e aspergir nos umbrais da porta. Deus então salva uma nação. Ora, você vê primeiramente um cordeiro sendo morto por um casal, um animal sendo sacrificado por um casal, Adão e Eva. Quando você chega no livro de Êxodo, você vê um animal sendo morto por uma nação, por uma família. Então, cada família deveria sacrificar o seu cordeiro. Sabe por quê? Porque era impossível o homem alcançar a remissão dos pecados se não houvesse derramamento de sangue, porque o homem era culpado e culpável diante da lei do Senhor. O homem não conseguia se auto-justificar-se diante de Deus. Por isso então houve a necessidade de sacrificar um cordeiro. Um cordeiro morre por um casal. O cordeiro morre por uma família. O cordeiro morre por uma nação. Mas quando você vai para o Novo Testamento, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Caifás, olha só que interessante, João fala aqui, Caifás, o sumo sacerdote Caifás, ele profetizou, o sumo sacerdote profetizou, de que Jesus seria morto, não somente pela nação de Israel, mas ele seria morto para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus dispersos na face da terra. Está lá em João 11, verso 50. E Jesus disse lá em João 12, que quando ele fosse erguido na cruz, ele atrairia para si os seus. Ele atrairia para si o pecador. Então a morte de Jesus proporcionou esse religare, essa ligação do homem para com Deus. Mas não somente isso, unificou o povo de Deus. Nós sabemos muito bem que os judeus se sentiam os donos da salvação, os donos, os portadores dos oráculos sagrados, filhos de Abraão, a lei de Moisés. Eles se sentiam os únicos eleitos, os únicos salvos.
E aí eu me lembro de uma aula, acho que foi o irmão presbítero Everson ou Daniel, deu uma aula aqui de Isaías capítulo 56, aonde Deus haveria de chamar os gentios, e Deus fala: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E a cruz de Jesus então une gentios e judeus. E Paulo olha para esse fenômeno e diz: Deus de dois povos fez um, derrubando então a parede de separação. Sabe o que é isso? É a graça de Deus. Aí você vai lá para o livro do Apocalipse, onde a Bíblia diz que Jesus comprou pessoas com seu sangue, pessoas de toda raça, tribo, língua e nação. Sabe o que é isso? É a graça de Deus. Agora, por que eu estou contando tudo isso, fazendo essa viagem acerca disso? É porque, por incrível que pareça, hoje o movimento evangélico praticamente esqueceu acerca desse tipo de assunto. Praticamente esqueceu o que é a graça de Deus, e cada vez mais você vê algumas igrejas, algumas denominações partindo do pressuposto de que o homem tem algo de bom para oferecer para Deus, partindo do pressuposto de que o homem pode sim, de fato, alcançar a Deus através dos seus próprios sacrifícios, através dos seus próprios méritos. Quando você vê, por exemplo, as igrejas pregando por aí que o dízimo é capaz de abençoar, que através de um sacrifício, uma campanha de quarta-feira, 7 quartas-feiras, através de um objeto ungido, de um objeto sagrado ungido, uma água ungida, um óleo ungido, a pessoa é capaz de ser abençoada, é capaz de alcançar a Deus, você vê o retrocesso. Você vê um retrocesso. Então a graça de Deus, ela foi praticamente esquecida de muitos púlpitos. A graça de Deus, ela foi praticamente esquecida por muitas pessoas. Mas não somente essas pessoas que deturpam o Evangelho se esqueceram da graça de Deus, mas também aqueles que não praticam essas coisas, esses rituais, mas que vivem uma vida relaxada, vivem uma vida manchada e afundada no pecado. Aí, como dizia o nobre Caio Fábio, transformam a graça de Deus em graxa. É o que Dietrich Bonhoeffer chama de a graça barata. Eu acabo barateando e banalizando a graça de Deus, porque a graça de Deus não me dá liberdade para pecar com liberdade, pecar livremente. Ou seja, eu vou pecar, né? Porque aonde abundou um pecado, superabundou a graça. Então eu vou pecar, para que a graça abunde mais ainda. É o que Paulo questiona lá em Romanos, capítulo de número 5. Aí eu lembro de uma música que o pastor passou aqui para nós uma vez, chamado de A Graça da Garça, né? A arte de andar na lama sem sujar as suas vestes. Como é que a garça anda na lama? Ela anda na lama de uma maneira tão magistral, tão poética, que ela é incapaz de sujar as suas penas. É a graça da garça, a arte de andar na lama sem sujar as suas vestes. E aí eu lembro de um pregador chamado Leonardo Ravenhill, que ele diz o seguinte: uma ovelha pode cair na lama, podemos cair, mas somente os porcos rolarão nela. Então você vê que existem dois extremos: há aquelas que superestimam a graça e anula praticamente a responsabilidade moral que o homem tem conquanto cidadão dos céus. Uma vez que essa graça o alcançou, ele não pode simplesmente viver no pecado. Ele vai pecar, ele vai cair, mas ele não ficará prostrado, ele não se afundará no pecado. Nós pecamos não para sermos pecadores, nós pecamos porque somos pecadores. Mas uma vez que o Espírito Santo está no meu coração, o meu coração é levado a valorizar a graça de Deus. Então, se de um lado tem aqueles que superestimam a graça, há aqueles que banalizam a graça com esses sacrifícios todos.
Agora, qual que é o melhor texto que nós poderíamos pegar para dar uma explanação acerca da graça? Eu não consegui achar outro texto melhor, senão o texto de Efésios, capítulo de número 2. Eu gostaria que vocês lessem comigo, e aí vocês vão entender o porquê que eu dei essa viajada toda e essa introdução exagerada. Ô pastor, obrigado, já ia fazer isso mesmo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Efésios é uma carta muito interessante. Nós chegamos a estudar ela aqui durante 3 meses, no ano de 2007. Nós dividimos a igreja, parte dos irmãos estudou sobre igreja e sociedade com o irmão Fernando, e outros ficaram aqui comigo. Nós estudamos o livro de Efésios todinho, verso a verso, no ano de 2007. Então eu não vou fazer nenhuma introdução acerca do livro de Efésios. Paulo estava preso em Roma. Ele trabalhou bastante nessa igreja de Éfeso, está registrado em Atos, capítulo de número 18 e 19. E aqui então, alguns estudiosos consideram que o livro de Efésios é considerado a riqueza da graça de Deus. Ela é a coroa do Evangelho, segundo alguns teólogos dizem. Porque somente no livro de Efésios, não somente Efésios, mas também os Colossenses, que é chamado de cartas gêmeas, Paulo aborda o contexto geral acerca do plano de Deus. Ele fala da predestinação, ele fala da eleição, ele fala da justificação, ele fala de dons ministeriais, ele fala do abandonar o pecado, ele fala do ser cheio do Espírito Santo, ele fala acerca da batalha espiritual, ele aborda todos esses temas. E aí, como nós vamos falar da graça, inevitavelmente nós vamos falar acerca de alguns assuntos polêmicos, a qual eu não pretendo entrar aqui nesta manhã, né? Eu até peço que, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, não se acanhe, não fique tímido, fique para você. Não pergunte, não pergunte. Mas tudo que eu for falar aqui está dentro de acordo com aquilo que a ICEB, a Igreja Cristã Evangélica, acredita. Algumas pessoas perguntam: Sandro, a ICEB, ela é calvinista? Ela acredita na predestinação? Sim, 99% dos pastores da ICEB são calvinistas, e a doutrina da ICEB, ela acredita sim na predestinação. Embora isso não seja discutido em muitas igrejas, mas é algo real que a nossa denominação acredita. Então tudo aquilo que eu vou falar aqui não está contra o que a denominação crê e acredita. Então vamos lá, Efésios capítulo número 2, mas eu não vou falar de predestinação não, prometo. Mas se for necessário, nós vamos falar. Efésios capítulo 2, diz o seguinte: Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira. Olha só, filhos da ira, não do amor, filhos da ira, nós éramos no mundo, como também os demais, ou seja, aqueles que estão lá fora. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, ou seja, a igreja, os eleitos, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, e em bondade para convosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. Olha só, isso não vem de vós, não vem de mérito humano, é dom de Deus. Então até a fé, para a pessoa crer em Deus, ela é dada pelo próprio Deus, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Agora imagine só, a salvação não sendo algo que vem de nós, a gente já se vangloria, né? A gente já se acha alguma coisa,
né? A gente já se acha o bambambam, o gostosão, né? Imagine se a salvação dependesse de nós mesmos, aí que nós íamos, né, nos exaltar ao extremo. Não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, esses 10 versos que nós vamos aqui abordar nessa manhã, se Deus assim o permitir. De início, eu queria mostrar aqui um monograma. Esse é o resumo, basicamente, do que nós vamos tratar a princípio desses textos aqui que nós lemos. O livro de Efésios, do capítulo número 2, ele vai abordar 3 situações na vida dos eleitos, na vida dos cristãos. Ele vai abordar aí aquilo que éramos, aquilo que somos e aquilo que haveremos de ser. Ele aborda o passado, o presente e o futuro. Então, em primeiro lugar, vamos falar acerca aí do nosso passado. Lembrando que essa é a velha criatura. Essa velha criatura no mundo, ela está sujeita ao diabo, ela está sujeita aos ditames do mundo, aos ditames da sociedade, e essa era a situação da velha criatura. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer aí no verso de número 2: Ele nos deu vida, estando vós mortos em nossos delitos e pecados. Então, o primeiro princípio que Paulo elenca aí é de que o homem é morto espiritualmente. Quando o pecado entrou no jardim do Éden, esse pecado foi transferido de geração em geração. E a Bíblia diz então que todo ser humano que nasce, já nasce no pecado de Adão. Se você ler, por exemplo, o texto de Romanos 5, verso de número 11, se você puder ler comigo, por gentileza, poderá ajudar bastante. Romanos 5, verso de número 11, ele vai falar da situação do estado do homem. Romanos 5, verso 11. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, nosso Senhor Jesus, por intermédio de quem agora recebemos a reconciliação. Por que ele fala dessa questão da reconciliação? Porque quando o homem estava no mundo, o homem é considerado inimigo de Deus. O homem está separado de Deus, por conta da sua natureza pecaminosa. E Paulo vai dizer ainda lá em Romanos 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte. Então, quando o homem pecou, o homem já passa a ser condenado à morte. E alguns teólogos vão dizer que existe basicamente na Bíblia, isso é verdade, 3 tipos de morte. Existe a morte física, existe a morte espiritual e existe a morte eterna. Quando o homem peca, quando o homem nasce, ele já herda automaticamente os 3 tipos de morte. Ele está morto espiritualmente por conta do seu pecado. Nesse sentido, ele é incapaz de se voltar para Deus, porque ele está morto espiritualmente. Além disso, também o homem recebe a morte física como sendo punição pelos seus pecados, mas não somente isso. Aqueles que não se arrependerem, aqueles que não forem alcançados pela graça de Deus, eles haverão de morrer eternamente. Essa é a situação do mundo como todo. Porém, uma vez que a graça de Deus nos alcança, o texto vai dizer daqui a pouco que nós vamos ler, Jesus então nos ressuscita. Ele nos deu vida, é o que Paulo diz aí no verso número 1, ele nos deu vida. Uma vez que Jesus nos dá essa vida eterna, o homem então ele é ressuscitado. Então existe solução para a morte espiritual. Jesus ressuscita. Mas não somente isso, Jesus nos garante também uma morte que nos conduz para a presença de Deus. Ora, então a morte física para o cristão, ela não é simplesmente uma consequência do pecado de acordo com o jardim do Éden, não.
A morte para o cristão é muito mais do que uma consequência do pecado. Ela nos conduz para a presença de Deus. Então a morte nos conduz para a vida eterna. É aquilo que Jesus Cristo diz: quem crê em mim, ainda que viva, ainda que morra, viverá. E a Bíblia diz que aqueles que morrem, passa da morte para a vida, vida eterna com Deus. E nós haveremos de ser ressuscitados, mas nós não herdaremos a morte eterna. Essa é a diferença da igreja, essa é a diferença daqueles que foram chamados por Deus do resto da humanidade. Eu queria ler também o texto aí com vocês, Romanos 7:10. Romanos 7, verso de número 10. Verso número 10. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mandamento se tornou para a morte. Vamos ver agora o verso de número 24. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então Paulo aqui, no Romanos capítulo 7, também Romanos capítulo número 5, ele vai mostrar o estado natural do homem. O homem está morto espiritualmente. Todo ser humano, quando nasce, ele já nasce no pecado de Adão. Nesse sentido, como dizia muito bem o pastor Waldenberg, não há nada de bom no homem. Não existe bondade no ser humano, porque a sua natureza é má, a sua natureza é perversa, a sua natureza ela é totalmente depravada. E a Bíblia diz que a nossa justiça, por melhor que seja, não passará de trapo de imundície. Então essa era a nossa situação. Nós estávamos mortos em nossos deleites e pecados, nós carecíamos dessa graça de Deus. Nesse sentido, então, nós podemos dizer que o homem não tem o livre arbítrio. Como já foi dito aqui várias vezes, o homem não tem o livre arbítrio, porque uma vez que o homem pecou, uma vez que o homem escolheu o pecado, e ele se tornou pecador, logo agora todas as suas vontades vai estar inclinada ao pecado. Toda a vontade do homem, ela vai estar inclinada a seguir a natureza da sua própria carne. Então, por natureza, o homem é inimigo de Deus. O homem é contra Deus. O homem não tem o livre arbítrio, porque toda vez que o homem natural vai escolher, ele escolhe somente o pecado. Quando eu digo que o homem não tem o livre-arbítrio, é que o homem não pode arbitrar em seu favor diante de Deus. O homem não pode decidir a sua salvação. O homem não tem como escolher a sua salvação, porque a sua natureza, ela está presa, morta no pecado. Então, a partir da queda do Jardim do Éden, o homem então perde esse livre-arbítrio. O homem então agora escolhe somente aquilo que é mal. No entanto, o homem é livre. Ele pode fazer as suas escolhas naturais. Deus criou as suas criaturas livres. Mas no que tange a salvação, no que tange a decisão por Deus, o homem ele é escravo do pecado. O homem só escolhe aquilo que é mal. Romanos capítulo 1, verso 24 a 32, vai ilustrar muito bem isso. Romanos capítulo 1, verso 24 e 31, ou seja, se ele for deixado por si mesmo, ele sempre agirá de acordo com a sua disposição interna. Qual que é a disposição interna que existe no coração do homem? É o pecado, é o pecado. Romanos 1, 24 a 32, mostra basicamente isso. Olha só: por isso Deus entregou os homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o seu modo natural de suas relações íntimas com outro,
contrária à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o seu contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Verso 29, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de invejas, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, desconhecendo eles a sentença de Deus, e que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também aprovam o que assim procede. Então você vê que a disposição do ser humano, a disposição da natureza do homem, ela é para o pecado. Ela escolhe somente o que é pecado. Ela escolhe somente aquilo que é mal. Eu queria ler ainda o texto de Romanos 3. Vamos ler bastante versículo. Romanos 3. Verso de 9, a partir do verso número 9. Romanos 3, a partir do verso número 9. O que conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma alguma, pois já é demonstrado que todos os judeus, como gregos, estão debaixo do pecado. Estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, um sequer. Um sequer. O homem natural é incapaz de fazer o bem, a menos que haja uma intervenção sobrenatural de Deus, porque a natureza do homem, ela é má. Verso 13, a garganta deles é como sepulcro aberto, como a língua urge em engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca deles tem cheia de maldição e amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhece o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Mas a Bíblia não para por aí. Eu queria ler ainda Romanos capítulo 7. Romanos capítulo número 7, a partir do número 7. Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo algum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei mesmo que se tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, bom e justo. Caso o bom se tornou em morte, de modo algum. Pelo contrário, o pecado, para se revelar-se como pecado, veio como uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno, porque bem sabemos que a lei é espiritual, pois eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então eu não vou entrar aqui na questão da lei, mas focando mais nesse verso aqui, essa é a disposição do ser humano, morto para o pecado. Então, o primeiro princípio estabelecido aí, que Paulo vai dizer, é que nós éramos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Por isso, então, que todo homem, quando nasce, ele já nasce morto. Ele já nasce com a natureza propensa a escolher o pecado
escolher a Deus. Então, nesse sentido, o homem não tem o livre-arbítrio, o homem não consegue arbitrar em seu favor, porque o homem somente escolhe aquilo que é mal, porque a sua natureza está inclinada ao pecado. E detalhe, nós não pecamos, o homem não peca para ser pecador. O homem peca porquanto ele é um pecador, faz parte da natureza humana. O outro princípio que Paulo vai dizer aí, está no verso número 2 ainda, ele vai dizer: andantes perdidos, é o verso de número 2, em qual noutro tempo andastes, é o termo que ele vai dizer aí, no verso de número 2, ele vai dizer que Cristo nos ressuscitou, nos deu vida, estando mortos em nossos delitos e pecados, e ele vai dizer, nos quais outrora andastes. Então ele está dizendo que era nessa situação que nós andávamos, era nessa condição espiritual que nós andávamos no mundo, condenados, mortos espiritualmente. Então esse é o segundo princípio que Paulo elenca. E o verbo aí, no outro tempo andastes, no grego aí, ela indica aí uma ação contínua, é uma ação contínua de movimento e ação. Nós vivíamos presos a esse sistema de morte, presos a essa morte espiritual. Era por isso que o nosso coração odiava as coisas de Deus, é por isso que o nosso coração havia repulsa concernente às coisas de Deus. Por quê? Porque nós gostávamos daquelas coisas que alimentavam a nossa carne, que alimentavam o nosso eu, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então essa era a nossa condição, andantes perdidos. O verso número 2 ainda vai dizer aí, que seguíamos o curso deste mundo. Isso é interessante, ou seja, a palavra que é usada aí é a palavra cosmos, que significa sistema de coisas ou governo. Essa era a nossa mente. Era uma mente presa totalmente ao mundo, preso ao sistema, morto no sistema de perversidade, de pecados, de ofensas, de agressões ao mandamento do Senhor. Paulo vai dizer aí no verso de número 2. Verso de número 3, Paulo vai dizer que nós fazíamos a vontade da nossa carne. Olha só que curioso. Por quê? Uma vez que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, mortos para Deus, no entanto, nós estávamos vivos para fazer a vontade da nossa carne, ou seja, havia muita vibração, havia muita paixão em fazer a vontade da nossa carne, em fazer a vontade dos nossos desejos, em fazer a vontade daquilo que mais traz prazer ao nosso coração, que é o pecado, é o adultério, é a prostituição, é a lascívia, é a usura. São todos aqueles pecados que Paulo descreve lá em Gálatas, porque isso faz parte da natureza humana. Por quê? Quando o pecado entrou no mundo, o pecado original entrou no mundo, todas as faculdades do homem foi maculada pelo pecado. A imago Dei, a imagem de Deus, ela foi manchada no homem, ela foi maculada no homem. E o homem então passa a praticar todo tipo de torpeza, todo tipo de impiedade. O homem então passa a praticar por conta da sua natureza caída. Presos à carne, verso de número 3. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo a príncipe da potestade do ar, o espírito que atua agora nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e também a vontade dos pensamentos. É o final do verso de número 3. Então você percebe então que existe um mundo, no mundo, o ser humano está no mundo, caído, morto no pecado, inimigos de Deus. Esse mundo, por sua vez, conforme Paulo diz aí no verso de número 2, ele está sob influência do diabo, sob influências malignas,
fora as influências malignas, existe os nossos pensamentos, as nossas emoções, as inclinações naturais da nossa carne, que automaticamente nos constituíam inimigos de Deus. Então essa era a minha situação, essa era a sua situação. Por mais que você tenha dito, mas eu não era uma pessoa assim tão mal, né? Não acontece muito isso hoje em dia, quando as pessoas vão contar o testemunho, e as pessoas contam o testemunho como se fosse algo tão vantajoso. A pessoa fala assim, eu fui assassino, eu matei 30 pessoas, eu estuprei 7 mulheres, eu matei criança, eu enterrei, eu era macumbeiro, eu era pistoleiro. A pessoa conta do passado como se fosse uma grande vantagem. Aí a outra pessoa fala assim, poxa, eu mereço tudo não, eu era uma pessoa gente boa. Eu não matava, nunca roubei, nunca matei, nunca fiz tal coisa. Mas ainda que você não tenha feito nada desse tipo cinematográfico, ainda assim, a Bíblia nos chama de pecadores pervertidos, de maldosos, escravos do pecado. Escravos do pecado. Escravos do pecado. Escravos do pecado. Essa era a situação da igreja no mundo. E para complicar ainda mais, o verso de número 3, ele vai dizer, no estado de pensamento já falamos, ele vai complicar e vai dizer que diante disso aqui tudo, porque éramos mortos em delitos, andantes perdidos, seguimos o curso do mundo, a vontade da carne, a vontade dos pensamentos, Paulo vai concluir então que nós éramos filhos da ira de Deus. Aqui cai aquele mito criado nos anos 80 pelas juntas de missões. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Não, do ponto de vista bíblico, todos os ímpios, todas as pessoas do mundo, todas as pessoas que não conhecem a Deus, são pessoas que fazem parte da ira de Deus. Da ira de Deus. Há uma ira de Deus contra essas pessoas, e não somente contra os seus pecados, mas a ira de Deus, o ódio de Deus contra essas pessoas. É por isso que a crucificação de Jesus, ela é muito mais do que um ato de bondade, uma manifestação de bondade de Deus. Ela é, sobretudo, uma expressão de ira e de indignação da parte de Deus. É por isso que Jesus morre em caráter substitutivo. A morte de Jesus foi substitutiva. Por quê? Aquela cruz não era para ele, aquela cruz era para nós. Jesus então fez o que nós chamamos no Antigo Testamento de propiciação. Jesus foi a nossa propiciação, ou seja, ele propiciou. A palavra propiciar é apaziguar. Jesus apazigua a ira de Deus. A morte de Jesus apazigua a ira de Deus. Sobre Jesus repousa a ira de Deus. Sobre Jesus imputado todas as nossas injustiças, todas as nossas mazelas caem sobre Jesus. E sobre nós recai então a justiça de Cristo. E uma vez que a justiça de Cristo recai sobre nós, o homem então ele é justificado. Porque o homem não conseguia justificar a si mesmo. Por que o homem não conseguia cumprir a lei? Por que o homem não conseguia cumprir os mandamentos do Senhor? Por conta do pecado. E uma vez que Jesus leva na cruz do Calvário esse pecado, as nossas mazelas, as nossas taras, as nossas agonias, os nossos jeito mesquinho de ser, essa graça, essa justiça de Jesus, ela é outorgada, ela é concedida, e nós somos então agraciados por Deus. Essa é a doutrina da graça. E por isso que a doutrina da graça é favor imerecido. Graça é Deus me dar aquilo que eu não mereço. É por isso que salvação não é mérito humano. É por isso que o homem não tem o livre-arbítrio. É por isso que o homem não pode escolher a Deus pelas suas próprias vontades.
porque senão já haveria méritos. Mas graça é um ato de que não há mérito no coração do homem, pelo contrário, só há mérito. É por isso que tem que vir um cordeiro puro, santo, imaculado, inocente, para morrer pelo pecador. Para morrer pelo pecador. Porque o homem está debaixo da ira de Deus. É por isso que Paulo fala em o verso 3: éramos filhos da ira. Era filhos da ira. Eu gostaria de ler alguns textos para fundamentar o que eu estou falando. Salmo 11, verso de número 5, diz o seguinte: o Senhor põe à prova os justos e ao ímpio, mas o que ama a violência, a sua alma o abomina. Aí eu lembro de uma pessoa que falou assim: Deus não ama, Deus não odeia o pecador. Não, Deus não odeia o pecador, Deus não odeia, Deus abomina, que é mais forte do que ódio. Deus abomina. Provérbios 3, 32: porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Ainda Provérbios 6, de 16 a 19, diz que Deus abomina a pessoa que semeia contenda entre os irmãos. O Salmo 5, verso de 4 a 6: tu és um Deus, tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar, os arrogantes não são aceitos na tua presença, odeias a todos os que praticam o mal, destróis os mentirosos, os assassinos, os traiçoeiros, o Senhor detesta, o Senhor odeia. Salmo 5, verso de 4 a 6. Ainda o Salmo 11 diz o seguinte: o Senhor prova o justo, mas o ímpio é quem ama a justiça, sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente, vento ressecante é que terão. Salmo 11, verso de 5 a 6. Ora, logo então cai por terra aquela teoria que diz que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Não, Deus odeia tanto o pecador como o pecado. Por quê? Porque o homem, ele já está condenado. O homem é automaticamente inimigo de Deus, porquanto o seu coração está inclinado ao pecado. Só que aí tem um parênteses, tem um porém, né? É o verso de número 4. O verso de número 4 vai fazer um contraste agora. E aí você vai perceber o quanto que Deus de fato ele é grandioso. O quanto que Deus ele é gracioso para com seus filhos, para com seus eleitos. O verso de número 4 vai mostrar uma ruptura. Há uma vírgula, mas Deus, esse termo mas aí, ele anula tudo aquilo, ele contrapõe tudo aquilo que ele disse antes. Olha, você era isso, você era filho da ira, andava segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, vocês estavam mortos em vossos deleites e pecados, vocês eram tudo isso, mas, ele fala mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Aí você pergunta: rapaz, mas que contradição? Não é uma contradição? Como é que você acaba de dizer de que Deus não ama, de que Deus odeia? Por que Paulo está dizendo que éramos filhos da ira? E agora Paulo faz um contraponto e diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E aí? Deus nos odeia ou Deus nos ama? E aí é que está o grande trunfo aqui do apóstolo Paulo. O grande trunfo. Deus amou os seus escolhidos. Deus amou os seus escolhidos.
Deus amou a sua igreja. E porque Ele amou a sua igreja, quando Ele tira a igreja do mundo, a igreja então passa a ser alvo do amor de Deus. Deus ama os seus filhos, Deus ama o seu povo, Deus ama os seus eleitos. O resto do mundo ainda permanece sobre a ira de Deus. A partir do momento que a graça de Deus o alcança, Deus então ama-nos cristocentricamente. Deus nos ama através de Cristo. Deus nos ama através do sangue de Jesus. É por isso que a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 1, verso 7, mas se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, porque o pecado faz separação entre Deus e os homens, mas o sangue de Jesus apazigou, e sobre nós então permanece a misericórdia de Deus. E aqui vem um contraste de misericórdia e graça. O que é graça? Graça é Deus me dar aquilo que eu não mereço: salvação, expiação, perdão de pecados, reconciliação. E o que é misericórdia? Misericórdia é Deus não me dar o que eu mereço. Memorize isso: graça é Deus me dar o que não mereço. Misericórdia é Deus não me dar o que mereço. E o que eu mereço? Condenação, juízo e justiça de Deus. Diga, Arlindo. Paulo fala em texto de vista sobre a graça. E seguindo a igreja, o que nós podemos fazer numa hora dessa? Mas a graça não sou ele é um exemplo de vida sobre a graça. Principalmente. Então a primeira coisa que Paulo vai falar aí desse contraste agora do que somos, ele já falou do que éramos. Verso de 1 a 3 ele fala do que éramos. A partir do verso de número 4 aqui então, até o 5, até o 6, ele vai dizer daquilo que nós somos. Então nós somos alvos, somos filhos da misericórdia. Então em Cristo Jesus a gente passa de filhos da ira, filhos do ódio, filhos da condenação, e nós agora passamos a ser filhos da misericórdia. Nós passamos então agora pelo processo da regeneração. Nós então passamos pelo processo da restauração. E isso ainda assim é um processo de Deus. Se você ler o texto de João, capítulo 1, verso 11, 12 e 13, mas as pessoas insistem em ler só até o verso de número 12, não sei porquê. O verso 10, 11 e 12 diz o seguinte: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Só que o verso 13 explica o verso 12. Os quais quem? Aquilo que ele disse no verso 12. Os que creram. Os quais não nasceram nem da vontade do sangue, nem da carne, mas de Deus. Então o processo de adoção é um processo de Deus, de transformar criatura em nova criatura, transformar criaturas em filhos de Deus, de filhos da ira em filhos da misericórdia. Então essa é a situação da igreja. Somos filhos da misericórdia de Deus. Coisa interessante, ele faz esse contraponto todinho, mas Deus. E o verso de número 5, filhos da misericórdia, ele vai dizer então, verso número 5 aí, que nós fomos vivificados. Olha o verso número 5: estando nós mortos em nossos delitos, é o que ele cita aí no verso número 1 também, né? Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Olha só, pela graça sois salvos. Olha só que interessante. Paulo vai dizer então que nós fomos vivificados por Jesus. O homem estava morto, ele era filho da ira, ele andava segundo o curso deste mundo, segundo os desígnios do seu coração, filhos da ira, estava morto. Aí vem Jesus e ressuscita esse indivíduo. E Paulo diz isso basicamente lá em Romanos 6. Queria voltar novamente para Romanos capítulo 6, onde ele
retrata basicamente essa condição de Deus para conosco. Romanos 6, verso de número 4. Romanos 6, verso número 4. Olha só que interessante. Romanos 6, verso 4, versos 7, 8 e 11. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andamos em novidade de vida. Ou seja, está falando aqui da nossa ressurreição espiritual. Agora vá para o verso de número 7, no mesmo capítulo, verso de número 7. Enquanto quem morreu já está justificado do pecado. Verso de número 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Olha o verso de número 11, Paulo ainda diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus com Cristo Jesus. Em outras palavras, sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está fazendo um contraponto. No mundo nós estávamos mortos para Deus, incapazes de nos aproximarmos de Deus por justiça própria, mortos para Deus, mas estávamos vivos no pecado. Quando Cristo nos ressuscita dos mortos, dessa morte espiritual, Ele nos ressuscita, Ele nos dá vida, nós então estaremos vivos, estamos vivos para Deus, mas automaticamente também essa morte que éramos agora, estamos mortos para o pecado. Olha só que interessante. No mundo, mortos para Deus, mas vivos para o pecado. Em Cristo estamos mortos para o mundo, mas agora estamos vivos para Deus. É por isso que então agora podemos andar em novidade de vida. É por isso que a partir da conversão, o homem consegue cumprir e obedecer os mandamentos do Senhor. Por quê? Porque a natureza dele agora já não é mais escrava do pecado. A natureza dele agora já não vai mais escolher somente aquilo que é mal. Ele vai olhar para o pecado, ele vai odiar o pecado. Ele vai olhar para o pecado, ele vai rejeitar o pecado, porque ele está morto para o pecado, ele está vivo para com Deus. A sua natureza foi restaurada. O seu coração foi regenerado. É por isso que então agora eu posso amar como de fato Cristo amou. É por isso que de fato agora eu posso ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho. É por isso que agora eu posso ser um agente de transformação na minha sociedade, porque o homem foi regenerado. E uma vez regenerado, todos os princípios de Deus revelados na palavra faz parte agora da minha nova natureza. É por isso que Paulo vai dizer, continuando Efésios aqui no capítulo de número 4, até o capítulo de número 5 principalmente, Paulo vai dizer agora que eu tenho que me despir do velho homem. Eu tenho que abandonar essa velha natureza. Por quê? Porque eu fui ressuscitado. Uma vez que eu fui ressuscitado, eu tenho que andar agora de acordo com outros patamares, são outros ares, é outro nível agora que a minha vida deve ser conduzida e que a minha vida deve ser pautada, porque Deus me ressuscitou, fomos vivificados em Cristo Jesus, vivificados em Cristo Jesus. Olha só que interessante. Agora, não somente a nossa vida espiritual, ela é transformada ou vivificada por Jesus. O nosso corpo ainda há manchas do pecado. Nós estamos livres da condenação do pecado, porque Cristo assumiu para si a condenação, mas não estamos livres da presença do pecado. O pecado se faz presente, corremos o risco de cair, mas isso um dia vai acabar. Sabe quando? O dia que Jesus voltar. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão, 1 Coríntios capítulo 15. E a Bíblia diz que o corpo corruptível do pecado, limitado e sujeito à escravidão do pecado, esse corpo, essa matéria aqui, morta do pecado, a Bíblia diz que se revestirá da incorruptibilidade. Aleluia!
E o nosso corpo então será transformado na eternidade, e para sempre estaremos livres de uma vez por todas do pecado. Aleluia! Olha como que o plano de salvação de Deus, como que a graça de Deus ela é inaudita, como que a graça de Deus é bendita. Ela não somente restaura a nossa natureza, mas ela também vai restaurar o nosso corpo físico na eternidade. Aleluia! Isso é a graça de Deus, gente. Isso é a graça de Deus e a bondade de Deus. Ele transforma o meu coração. Ele regenera o meu coração. Ele reintroduz a imagem de Deus. Isso é muito importante, gente, falar. Isso é muito importante. Por que é importante? Porque quando o homem pecou, ele perdeu a imagem de Deus, a imago Dei. A imagem de Deus foi manchada, foi maculada. Por isso, então, o homem cometeu todo tipo de torpeza. Aí você me pergunta, mas o que é a imagem de Deus? E a Bíblia vai dizer que Cristo é a imagem de Deus. Portanto, a conversão, a restauração, a regeneração, nada mais é do que a reintrodução dessa imagem de Deus no homem. É por isso que a Bíblia diz que na eternidade nós seremos como Cristo é, porque o nosso corpo será todo restaurado. A nossa vida será toda restaurada, haveremos de experimentar a redenção por completo. Então essa, meus amados irmãos, é a nossa situação. Nós somos vivificados por Cristo. E o melhor de todos, Deus então passa a habitar no coração. Deus habitava no tabernáculo, Deus habitava no templo. O templo foi destruído tempos depois. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre a igreja, e o Espírito Santo então passa a morar no meu e no seu coração. Deus se tabernaculou-se em mim, em nós. E por isso que Paulo chama a igreja de templo do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala a palavra templo, lá em Coríntios, ele não fala templo eu individualmente, não somente, mas ele fala a koinonia, a comunhão. Deus faz desse ambiente, da nossa reunião, da nossa comunhão, da nossa koinonia, Ele faz disso templo, a sua habitação. E o Espírito Santo foi depositado no nosso coração como penhor, o selo da promessa. Sabe o que é penhor? Penhor é uma garantia que você deposita como garantia, se comprometendo que você vai lá resgatar esse bem novamente. E essa garantia foi depositada no nosso coração, que é o Espírito Santo. Prova de que Ele voltará para pegar esse bem. Você ia falando? Não? Ah, tá. Vamos então para o outro ponto, que aí mostro para o mundo. Olha só, o verso de número 6 para mim também é impressionante. E aí é um contraponto do que ele disse, que quando andávamos no mundo, seguíamos o curso deste mundo, segundo a potestade do ar, fazíamos a vontade da nossa carne. O verso de número 6 é um contraponto. Olha o verso de número 6. E juntamente com ele quem? Cristo, que nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, uma vez que esse Jesus me ressuscita, Ele me transporta da terra para o reino celestial. Ele me transporta da terra para os céus, onde Deus habita. O que Paulo está dizendo aqui agora é que nós agora temos uma nova cidadania. Nós agora somos cidadãos dos céus, conforme Filipenses 3:20. Eu queria ler com vocês também, Filipenses 3:20, é bom ler. Filipenses 3, verso de número 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem até subordinar todas as coisas. Então nós temos uma nova cidadania. Temos então o quê? Uma nova identidade.
Aí eu queria voltar lá na lei, olha só que interessante, você vai entender o meu argumento e o desenvolvimento do meu pensamento. Quando Deus fez a lei, Deus tinha um propósito, que era dar a Israel uma identidade, diferentemente das outras, que pudesse diferenciar de outras nações. Deus então deu 3 leis para a nação de Israel: a lei civil, a lei moral e a lei cerimonial ou a lei religiosa. Na lei civil, Deus queria que Israel tivesse uma identidade política, uma identidade social, para que pudesse diferenciar de outras nações. A lei moral da mesma forma, a lei cerimonial da mesma forma, embora a lei cerimonial apontava para o Cordeiro, era sombra daquilo que haveria de vir. Mas quando Deus entrega a lei para o homem, para a nação de Israel, Deus estava dando a eles uma identidade. Por que eles precisavam de uma identidade? Eles passaram 430 anos no Egito, absorvendo a cultura do Egito, os deuses do Egito, o estigma do Egito. A lei então que Deus entrega para Israel é para que eles pudessem ter uma nova identidade, diferente das outras nações. É por isso que você vê algumas leis estranhas, né? Como por exemplo, Deus fala: quando vocês forem fazer necessidade fisiológica, quando vocês forem fazer cocô, cagar, enfim, aquilo que sair de dentro de vocês, vocês têm que pegar uma pá e vocês têm que enterrar aquilo ali. Aí Deus fala lá em Levítico: se eu passar no meio do arraial e ver aquela bosta ali desenterrada, vocês vão morrer. Mas não era que o povo morreria, é que aquilo ali traria doenças. Quando você vê Deus dizendo para o povo: ó, vocês não devem cozinhar o cabrito no leite, e várias outras leis sociais, econômicas, leis morais, enfim, leis civis, para que Israel pudesse ter uma identidade diferente das outras nações. Quando a Bíblia diz, por exemplo, olho por olho e dente por dente, é porque as outras nações não respeitavam a proporcionalidade do agravo, como se diz no direito. Então, se você matasse um parente meu, eu podia ir lá e matar toda a sua família. Aí vem a lei de Moisés e limita, não, é olho por olho, dente por dente, ele limita o agravo. Então, eram leis para que Israel pudesse crescer como nação, isso era uma identidade. Aí você me pergunta: mas Sandro, o que isso tem a ver com graça? Tudo a ver, porque a partir do Novo Testamento, a partir do novo nascimento, a partir dessa regeneração, a partir dessa atuação da graça e da misericórdia de Deus, Deus também coloca no nosso coração uma nova identidade. E qual que é essa identidade? É a imagem de Deus que fora perdido no Jardim do Éden, que é o próprio Cristo. Então, uma vez ressuscitado, uma vez regenerado, Deus nos dá uma nova identidade. Qual que é essa identidade? É o que Paulo diz aí no verso de número 6. Nos fez assentar nos lugares celestiais, ou seja, Deus nos colocou num plano espiritual elevados. Então Deus nos elevou a um patamar superior aos ditames do mundo. E porque nós temos uma nova identidade, e porque nós fomos ressuscitados a um plano elevado, todo o nosso proceder, todo o nosso pensar, toda a nossa conduta, ela tem que estar pautada agora nessa nova cidadania, né? Plantados na terra, mas ligados no céu. É por isso que a Bíblia diz que nós somos o quê? Somos embaixadores. Embaixadores. A embaixada, ela não funciona conforme a legislação local. Não funciona conforme a legislação local. Eu, quando viajo para a China, se é feriado aqui no Brasil para poder tirar o visto, aqui eu consigo tirar tranquilamente, mesmo sendo feriado, porque eles seguem o calendário de lá. Quando é feriado lá na China, aqui você não consegue fazer nada na embaixada. Por quê? Toda embaixada, ela funciona conforme ao seu local de origem, a qual ela representa. E quando a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo,
a Bíblia está dizendo que nós estamos plantados na terra, mas a nossa cidadania, o nosso princípio ético, moral e legal, ele não pode ser influenciado pelos ditames do mundo, mas agora em Cristo Jesus, tendo o coração lavado, regenerado pelo sangue de Jesus, sendo ele a nova criatura em Cristo Jesus, ele então pode andar em novidade de vida e ele vai ter que se portar de acordo com os mandamentos de Deus, com essa nova cidadania. Sabe o que é isso? É Deus nos dando uma identidade. Para que serve essa identidade? Paulo vai dizer mais à frente que é para andarmos nas boas obras. Ele vai dizer mais à frente que nós vamos analisar isso também. Aí tá, Paulo analisou então o passado, ele analisa o presente da igreja, de filhos da ira, de filhos de Deus, cidadania na terra, cidadão nos céus, velha natureza, nova natureza, deturpação geral, restauração em Deus. O verso de número 7 agora, ele mostra agora o futuro da igreja, que é demonstração da obra redentora de Deus. Está aí o verso aí de número 7, o que ele vai dizer o verso número 7? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então o verso número 7, Deus, por que Deus nos salvou? Deus nos salvou para mostrar nos séculos vindouros a sua glória, a sua graça. Ou seja, Deus tem um objetivo em salvar a igreja. Qual é o objetivo? A sua glória, o seu louvor, para demonstrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E aí então vem o verso de número 8. Talvez seja estranho, o verso de número 8 está debaixo, depois de tudo isso que Paulo diz, soa meio estranho, mas é que na verdade Paulo vai mostrar aqui a fonte da salvação. Qual é a fonte que foi usada para essa salvação? Qual foi o meio que Deus utilizou para chegar a tudo isso? De transformar de filhos da ira, filhos da misericórdia, de estarmos mortos e depois sermos ressuscitados e andarmos em novidade de vida. Paulo vai dizer que tudo isso veio por graça, E Romanos vai dizer no capítulo 11, verso de número 6, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. E o verso número 9 vai dizer, não vem por obras, ou seja, a salvação é um ato de fé sem as obras da lei. Então, como eu disse aqui no início, quando eu comecei a falar, de que a única nomenclatura religiosa, ou a única religião que vai falar acerca da graça de Deus, é somente no movimento cristão. Porque tudo isso que acontece aqui, que Paulo mencionou, tudo isso que aconteceu dos versos anteriores, Paulo vai dizer que todo esse processo todo de salvação, de regeneração, de passar de filhos da ira para filhos da misericórdia, de ser ressuscitado, Paulo vai dizer que tudo isso daí não é fruto de uma atividade humana, não é fruto de méritos humanos, mas é fruto da graça de Deus. Portanto, só existe uma única maneira do homem agradar a Deus, é pelo sangue do Cordeiro, é pela graça, é pelo sangue do Cordeiro. E o verso de número 10, ele vai dizer, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, ou seja, é o resultado da salvação conquistada. Olha só que interessante, Deus me tira do mundo, Deus me regenera, Deus me salva, e essa salvação é um ato de graça, não por mérito humano. Paulo diz aí no verso de número 9, não de obras para que ninguém se glorie. Mas por que no verso 10 ele fala novamente de obras? Por uma única razão, as obras, elas não são força motriz
para mover o coração de Deus em meu favor, porque no homem não há mérito algum, só há mérito, o homem é escravo do pecado. No entanto, e portanto, uma vez que esse homem ele é regenerado pela graça de Deus, uma vez que esse homem ele é restaurado, esse homem agora ele é preparado por Deus para andar em boas obras. Olha só que interessante. Logo então as obras, ela não é aquilo que vai resultar na salvação. Logo então as boas obras, ou as obras em si, ela não vai culminar em salvação, ela não vai mover o coração de Deus em meu favor. É o contrário, Deus vem em meu favor por intermédio da graça, pelo sangue de Jesus, por meio da fé. Uma vez que meu coração é regenerado, uma vez que meu coração é purificado, uma vez que eu passo pelo processo do Novo Testamento, aí eu estou apto para o exercício da boa obra, a qual Deus preparou de antemão, antes da fundação do mundo, para que andássemos nela. Então Deus restaura o homem, Ele restaura, Ele regenera o homem. E uma vez que esse homem é regenerado, ele então vai estar apto a andar e praticar as boas obras, inclusive obedecendo os mandamentos do Senhor. Inclusive obedecendo os mandamentos do Senhor. Porque existe uma doutrina, eu estou tentando lembrar aqui o nome, é antinomianismo, né? Antinomínia. É isso, exatamente. Que são aquelas pessoas que acreditam que pelo fato de estarem na graça de Deus, não tem que obedecer mandamento algum, não tem que obedecer as palavras de Deus, não tem que fazer nada. É o perigo que eu disse aqui há algum tempo atrás do pietismo e do quietismo. São duas linhas teológicas que surgiu depois da Reforma Protestante. O pietismo foi fundamentado por um teólogo alemão chamado Spener. Spener dizia que a reforma não tinha sido suficiente e de que o homem então deveria procurar méritos para poder melhorar a sua salvação, como se o sacrifício de Jesus não fosse bom. Então precisava ajudar a salvação, ajudar Deus nesse processo de santificação. Aí deu origem ao movimento pietista. Foi nessa época que surgiu alguns protestantes mudar de roupa, proibiu o jogo de baralho, proibiu os cristãos de irem nas tabernas, dança de rua e etc. Só que o movimento pietista, que vem no seu bojo hoje, no movimento pentecostal e outras igrejas, ela traz algum tipo de mérito no coração do homem. Algum tipo de mérito, algo que eu faço para agradar a Deus. Esse é o pietismo. O outro extremo que existe é o quietismo. Foi fundamentado também num teólogo alemão chamado de Miguel de Molinos. Miguel de Molinos dizia de que o homem não precisa fazer nada, de que uma vez que ele está na graça de Deus, Deus então fará tudo. Deus fará tudo. Nesse sentido, então, o homem não é responsável. Esse é o perigo que nós caímos, irmãos. É de acharmos de que Deus é gracioso, é acharmos de que Deus é grandioso e que nós podemos viver uma vida dissoluta, uma vida no pecado, uma vida alienada da vontade de Deus. Não, somos responsáveis e não podemos fazer da graça de Deus graxa. Esse é o perigo. Então, esse é o tema que eu queria trazer para vocês nessa manhã. A graça de Deus. A graça de Deus, ela nos mostra que o homem não tem mérito algum no processo de salvação. E o texto forte que eu acho, é o texto aí, verso número 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus. Então o homem só vem até Deus, só se apercebe da salvação, se houver uma intervenção sobrenatural da graça de Deus na vida desse homem. Porque o homem é incapaz de se achegar até Deus,
É aquilo que Jesus Cristo falou: ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. Jesus também falou: todo aquele que o Pai envia, esse virá a mim, e aquele que vier a mim, de modo algum lançarei fora. Foi o mesmo Jesus também disse: ninguém poderá vir a mim se o Pai não o trouxer. A palavra trouxer ali no grego é impulsionar, forçar, conduzir. E eu ressuscitarei no último dia. Então é promessa de Cristo, é palavra de Jesus. O homem é incapaz de se mover em favor de Deus, porque ele está morto espiritualmente. Portanto, o homem precisa ser ressuscitado por Jesus, pelo Espírito Santo, pela graça de Deus. E isso que é o sola gratia, e isso que é somente a graça. E foram esses valores que eu estou falando aqui para vocês nesta manhã. Então isso aqui não é novidade. Foram esses valores que eu estou falando aqui para vocês, que foram resgatados pelos reformadores. Martinho Lutero declarou: o homem é escravo do pecado. Foram os reformadores que declararam que o homem não tem livre arbítrio. O homem só consegue mover e escolher a Deus se houver uma intervenção sobrenatural de Deus. Isso que é a graça. Isso que é a graça. Somente a graça. Sola gratia. E que a graça de Deus possa estar presente no nosso coração. Que possamos receber essa graça maravilhosa com humildade, com que Deus nos salvou, com que Deus nos amou. E a partir do momento que temos essa graça da salvação, tudo aquilo que nós recebemos do Senhor é fruto da graça. Portanto, o fato de você der o dízimo aqui na frente não significa dizer que Deus vai te abençoar, porque dízimo não é um jogo de loteria. Deus não é obrigado a te abençoar porque você dizimou, não. Deus nos abençoa não é porque nós dizimamos. Deus nos abençoa porque Deus é gracioso. Deus é o Deus de toda graça. Deus nos abençoa por graça, não por méritos. Deus nos abençoa é pela graça e não porque vimos ao culto. Deus nos abençoa não é porque nós lemos a Bíblia, não, é porque Deus é gracioso. Deus nos abençoa não é porque nós procuramos um meio de santificar, abandonar o pecado, não. Deus nos agracia, Deus nos abençoa porque Ele é gracioso. Nada que eu faça de sacrifício será capaz de agradar o coração de Deus, a não ser pelo Filho Jesus, porque foi para o Filho Jesus que Deus disse: esse é meu Filho amado, em quem tenho prazer, a Ele ouvir. Deus disse isso 2 vezes, no batismo e na transfiguração. Mas uma vez que Deus nos chamou, nos vocacionou, fomos transformados de filhos da ira para filhos de Deus. Deus está dizendo: esse é meu Filho amado, esse é meu Filho amado, esse é meu Filho amado. Somos filhos amados de Deus, pela graça do Pai. Amém? Pastor Everson vai encerrar. Que Deus abençoe os irmãos.